If we hope to feed, sustainably and responsibly, the 9 billion people who are expected to share our planet by 2050, the time to change is now. DSM is purpose-led, performance-driven. Our ambition is to create brighter lives for all. We want to drive the change that will transform the animal nutrition and health industry by steering the global conversation and helping to solve the biggest challenges facing society. We're building a sustainable future in 6 key areas: improving the lifetime performance of farm animals, making efficient use of natural resources, reducing emissions from livestock, helping tackle antimicrobial resistance, reducing our reliance on marine resources, improving the quality of meat, milk, fish, and eggs while reducing food loss and waste. Our innovative science-based solutions enhance every level of the animal nutrition value chain. We are making animal production more sustainable so we can bring better food, nutrition, and health to all, within planetary boundaries. If not us, who? If not now, when? Are you ready? We make it possible. Oi, tudo bem? Prazer muito grande poder estar conversando com você, falando sobre esse tema que é tão importante para mim, que vive dentro do meu coração, que é a sustentabilidade. Principalmente a sustentabilidade na produção animal. Eu sou Carlos Saviani, sou gerente global de sustentabilidade na DSM e estou envolvido com sustentabilidade em produção animal há quase 10 anos já. Eu tenho uma pequena história para contar para vocês de como eu acabei entrando, né, nessa área, como acabei me envolvendo com esse tema. Eu sou zootecnista, né, formado pela USP, desde 93 e trabalhei desde então minha vida inteira na área de produção animal, primeiramente gerenciando fazenda, né, eu gerenciei uma fazenda grande de pecuária de corte, mas que também tinha ovinos, tinha javali, e de lá eu tive a intenção de me aprimorar na parte de marketing, na parte administrativa de negócios, né, que é onde eu tinha menos conhecimentos. E aí nessa jornada eu acabei indo para os Estados Unidos e tive a oportunidade de trabalhar numa fazenda lá de produção sustentável, uma fazenda de gado de leite, onde eu já pude, né, ver como que algumas mudanças nas práticas, como que alguma adoção de certas tecnologias produzem melhorias na produção animal e produzem reduções, né, nos impactos ambientais e mesmo também melhorias no bem-estar dos animais, né? E aquilo ficou uma pulguinha atrás da minha cabeça, né? E acabei desenvolvendo uma carreira, né, promissora, próspera na área de marketing para o agronegócio. Eu trabalhei em grandes multinacionais como a Pfizer, como a Merial, como o Grupo Dinos, né, líderes na área de genética para bovinos e suínos, e fui galgando cada vez posições maiores. Mudei para os Estados Unidos, né, através da Merial, e virei um líder global, né, de marketing estratégico nessas empresas. E nessa posição eu pude viajar o mundo inteiro, ter contato com produtores, ter contato com processadores, com varejistas de diversas partes do mundo. Tive no interior da Rússia, interior da Índia, da China, quase todos os países da América Latina, e pude ver uma coisa em comum, né, uma situação que vem acontecendo em quase todos os lugares que eu fui, que eram impactos externos alterando e gerando barreiras, né, na produção de proteínas animais. Impactos desde o campo social. Então, eu vi na Índia, por exemplo, produtores de leite cometendo suicídio porque não tinham mais água no subsolo, né, não tinham mais água para poder alimentar as vacas ou mesmo para poder irrigar as suas plantações. Eu vi produtores na Europa tendo que fazer investimentos enormes para trocar os sistemas de produção, trocar, por exemplo, as gaiolas,
né, na produção de frangos por galpões abertos, né, onde os frangos ou as galinhas pudessem, né, andar mais livremente. Eu vi impactos grandes na área, né, ambiental, né, então uma pressão enorme aqui dentro mesmo do nosso país, né, do Brasil, para se reduzir, evitar desmatamento, né, conectado com produção de carne e soja, empresas tendo que criar sistemas de monitoramento e auditoria para essa questão. Eu vi muita gente, né, muitos produtores tendo prejuízos enormes em função de secas ou em função de chuvas, né, muito acentuadas, coisas que normalmente não vinham acontecendo. E em função disso, eu comecei a me interessar mais por essa área de sustentabilidade, né, porque eu vi que realmente estava impactando a produção animal, né, estava impactando, seja diretamente, né, através dessas mudanças climáticas ou através do aumento de doenças, né, como a peste suína, por exemplo, ou a gripe aviária, né, que dizimou rebanhos no mundo inteiro, ou mesmo a situação da vaca louca, né, que a gente teve em bovinos, ou mesmo indiretamente através dessas demandas que começaram a ser cada vez mais crescentes de consumidores, de investidores, de órgãos reguladores, para que certas práticas fossem alteradas ou adotadas ou mesmo eliminadas, né, dentro da produção animal. E tudo isso, né, hoje se dá o nome de sustentabilidade, né? Naquela época, esse conceito ainda não existia. Muitas pessoas, né, me mencionavam e traziam esses problemas ou essas, muitas vezes, oportunidades sem mencionar o tema sustentabilidade. Mas hoje, né, a gente chama toda essa harmonia que tem que existir entre o aspecto econômico, entre o aspecto ambiental, entre o aspecto social, a gente chama de sustentabilidade, né? Então, a produção animal e qualquer outra produção humana, né, hoje ela tem que ser socialmente responsável, ela tem que ser ambientalmente viável, né, ambientalmente também responsável, e ela tem que ser economicamente viável, né? Quer dizer, você tem que ter os três ao mesmo tempo. Imagina só uma fazenda que protege as suas florestas, que tem, né, uma preocupação com a poluição da água, que procura reduzir suas emissões de carbono, mas aí ela tem prejuízo, né, e depois de 3 anos ela quebra, né, e todo esse lindo trabalho vai por água abaixo, e aí entra alguém que vai lá e desmata tudo e, sei lá, resolve plantar soja em tudo, né? Então, é muito importante esses três aspectos caminharem juntos, né? Isso é possível e é atingível, né? Acho que isso é o mais importante. Ao longo desses anos e anos aí andando por esse mundo afora, eu pude ver muitos casos onde a produção de proteínas animais consegue ser sustentável, consegue ser feita de uma forma economicamente viável, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente, ao mesmo tempo até que enriquece o meio ambiente, né, e ao mesmo tempo também que gera benefícios sociais para as pessoas e para os animais. Né, e é sobre isso tudo que a gente vai falar. Primeiro a gente tem que entender o porquê, né? Por que é necessário a gente melhorar a produção de proteínas animais? Por que a gente tem que estar preocupado com esse tema da sustentabilidade, né? Porque a gente tem um desafio gigantesco pela frente, né? Que se chama população humana, né? Que são 9,7 bilhões de pessoas que vão estar populando, né, esse nosso planeta em 2050. Hoje já são 7,3. Né? Quando meu avô nasceu, eram menos de 3 bilhões. Quer dizer, a gente deu um salto populacional em poucas gerações gigantesco. E não só um salto populacional, mas também um salto em consumo. Né? Essas pessoas, né, isso é um lado positivo, essas pessoas todas têm um poder de consumo maior. Né? Dizem que até hoje uma pessoa de classe média tem um nível de vida que um rei não tinha há 500 anos atrás, né? Que a gente tem mais qualidade de vida, de alimentação, de consumo, do que um milionário, né? Um rei, um nobre teria, né, há 500 anos atrás. Então a gente tem realmente um crescimento muito grande no consumo e esse crescimento do consumo gera um impacto no planeta.
né? Porque invariavelmente tudo precisa de recursos naturais, seja recursos minerais, recursos vegetais, tudo vem da natureza, né, no fim. E mesmo os produtos químicos, eles precisam de matérias-primas que no fim vêm da natureza, um uso de recursos naturais como petróleo, né, ou como gás. E então a gente tem que se preocupar com esse consumo, porque essa população crescente, com um consumo crescente, está colocando uma pressão no planeta muito grande. Né? Quando eu trabalhei na WWF, antes de vir para a DSM, e acho que eu mencionei, né, que eu trabalhei lá durante 5 anos, liderando toda a parte de proteínas animais sustentáveis, é, é, como parte dessa minha jornada, né, de entender mais, de conhecer mais sobre sustentabilidade, eu acabei indo trabalhar lá. Foi uma experiência muito interessante, né, é uma ONG, mas é uma ONG que tem os pés muito no chão, né? Eles entendem que existem uma série de pressões, uma série de demandas, né, que a humanidade tem, e que isso, por sua vez, gera uma pressão sobre os recursos naturais e sobre a biodiversidade do planeta, né? E que a gente precisa trabalhar sobre esse prisma, né? A gente precisa trabalhar sobre esses recursos, sobre como esses recursos são utilizados, e procurar diminuir, né, não só a quantidade de recursos que a gente extrai da natureza, ou que a gente, né, gera como poluição para a natureza, mas também fazer isso de uma forma mais lenta, né? Porque tudo no planeta se renova, né? O planeta tem uma capacidade de renovação muito grande. Só que essa capacidade de renovação tem uma certa velocidade. E o problema é que esse nosso consumo está crescendo numa velocidade muito maior do que o planeta tem de reciclar tudo que a gente usa e tudo que a gente gera, né? Inclusive isso se mede na WWF. A cada 2 anos eles publicam um relatório que é feito com várias organizações, né, em parceria com várias organizações, um relatório que mede justamente esse impacto do ser humano sobre o planeta. E o último relatório mostra que a gente já está usando mais de 2 planetas Terra, né? Então é como se você tivesse uma poupança, né, e todo mês você saca um dinheiro dessa poupança para poder se manter. Só que além de você sacar os juros, né, sacar aquilo que os juros gerou para você, você saca um pouquinho do principal, né, um pouquinho do dinheiro que está lá. O que vai acontecer? Né, os juros vai ser cada vez menor e você cada vez mais vai ter que sacar mais do principal para poder viver. E um dia vai acabar esse dinheiro, né? Então é mais ou menos o que a gente está fazendo com o planeta hoje. A gente está sacando mais do planeta do que ele tem a capacidade de gerar, né? E isso está acontecendo numa velocidade de 2,2 duas vezes, se eu não estou enganado, em função do último relatório da WWF. E eu lembro que foi muito interessante que, quando eu estava lá, o CEO da organização, ele veio conversar comigo e ele falou: você sabe, Carlos, que tudo que a gente faz aqui na WWF não é para proteger o planeta, para salvar o planeta, é para salvar a humanidade. Porque o planeta ele já foi restartado 5 vezes na sua história, né? Todas as 5 vezes, as populações todas que existiam sumiram, novas espécies vieram, novas plantas, né, novos ambientes, novas espécies animais, e o planeta tá bem. Né? Na longa vida do planeta, de bilhões e bilhões de anos, o planeta vai sobreviver a tudo que a gente está fazendo. Né? Quem não vai sobreviver somos nós. Né? E a gente já vive hoje num mundo onde milhões de pessoas passam fome, né, apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente tem, e a gente tem um contrassenso que quase o mesmo número de pessoas são obesas, né? Eu morei 12 anos fora do Brasil e só de andar nas ruas aqui no Brasil, depois de voltar para cá, depois de 12 anos, eu percebo como que, né, me incluo nessa observação, quer dizer, como que a gente aumentou de peso, né? Em geral como população. E isso é um problema sério, é um problema nutricional, mas de saúde pública também, né? E então a gente vai ter que, ao longo dos próximos anos, e isso ainda dentro da nossa geração, a gente vai ter que endereçar esse problema, né? Não só o problema nutricional, o problema da obesidade e da fome, mas também a questão ambiental da produção
de alimentos e principalmente da produção de proteínas animais. Porque as proteínas animais têm sim um impacto maior, né, sobre o ambiente, sobre o nosso planeta. Então, nessa nossa conversa aqui, eu queria mostrar um pouco para vocês qual é a situação hoje, né, e o que a gente pode fazer para tornar possível a produção de proteínas animais de uma forma sustentável, né, de uma forma que a gente consiga alimentar essa população crescente de uma forma sustentável e reduzindo a pegada ambiental para que a gente consiga ficar dentro dos limites do planeta, fazendo o papel, né, cumprindo o nosso papel como responsáveis pela produção animal, né? Só para a gente ter clareza em relação aos números, né, com esse crescimento na população, a gente vai ter um aumento de cerca de 70% na produção de proteínas animais, e esse aumento já vem acontecendo, basta a gente ver, né, como que esse crescimento na demanda, por exemplo, agora durante a pandemia, gerou um aumento, né, nos preços das proteínas animais, mundialmente falando, né, e a gente tem que se preocupar muito com isso, a gente tem que estar monitorando isso para ter condições de atender essa demanda crescente, mas de uma forma sustentável, né. A pecuária não tem dúvida, né, quando eu falo pecuária, não é só a bovina, pecuária suína, de frangos, ovos, de peixes, carne, leite, quer dizer, as proteínas animais, de maneira geral, elas têm um papel importante na sociedade, né? Ela transforma subprodutos, né, que seriam, que gerariam inclusive poluição para o planeta, que seriam teriam um impacto negativo no planeta. Esses subprodutos podem ser aproveitados, né, pela pecuária. A gente usa terras marginais, né, terras, por exemplo, que a única coisa que elas podem oferecer são pastagens, né? A única coisa que cresce, né, nessas áreas são pastagens. Tem muita pastagem nativa, inclusive ao redor do mundo, que é utilizada para a produção de pecuária, principalmente a pecuária bovina ou caprina, ou mesmo a de ovinos, né? E com isso a gente produz uma proteína de excelente qualidade para o ser humano, né, utilizando gramíneas que a gente não consegue digerir. É o principal agente, né, no ciclo de nutrientes e fertilidade do solo, porque todos os animais produzem esterco, né, e esse esterco é riquíssimo em nutrientes e riquíssimo também em carbono, né, e riquíssimo também em micro-organismos que enriquecem o solo, né, desde que usados de uma forma correta, né. Você não pode também sobrecarregar o solo de esterco, que você também tem problemas. E a pecuária é um fator chave, né, para o desenvolvimento socioeconômico de muitos países, incluindo o Brasil, né. A gente tem uma produção pecuária em quase todas as proteínas animais que é líder, né, no mundo inteiro e que suporta uma quantidade gigantesca de pessoas, de empregos, de famílias, né. A maior parte dos fazendeiros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são empresas familiares, né, são famílias que estão por detrás das fazendas e que dependem dessa atividade para sobreviver, né? E a pecuária também alimenta muita gente, né? Quer dizer, a gente nunca pode esquecer que os produtos de origem animal, né, são provedores de vitaminas, de proteínas, de aminoácidos, que muitas vezes os vegetais não conseguem prover, né? São alimentos densos, ricos em nutrientes e que ajudam a gente a endereçar aí várias dos desenvolvimentos, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, como, por exemplo, né, acabar com a fome, né, ter a fome zero através de uma agricultura sustentável, quer dizer, as proteínas animais têm um papel importantíssimo para isso, né? Porém, a gente tem que assumir, a gente não adianta querer esconder o sol com a peneira, a produção de proteínas animais, elas têm sim um impacto ambiental, né? Elas usam recursos naturais como tudo, eu estou aqui respirando, estou usando oxigênio do ar e estou emitindo gás carbônico, não tem jeito, qualquer atividade humana, né, gera impactos na natureza, e com as proteínas animais não é diferente, né? Se usa muita água para produzir proteínas animais, para vocês terem uma ideia, total de produção de alimentos usa 70% da água doce do planeta, né? Então é super bacana quando a gente
a gente orienta as pessoas para usar menos água, para tomar banhos mais curtos, super importante, mas o grosso do consumo de água doce no mundo é para produzir alimentos, para produzir também as proteínas animais, né? A gente vai falar mais sobre a questão das emissões dos gases de efeito estufa, né? Então a pecuária tem um papel importante, né, nessa questão, mas não só as emissões de metano e as emissões de dióxido de carbono, mas também as emissões de amônia, as emissões de nitrogênio e fósforo, que também têm impactos ambientais, como, por exemplo, a eutrofização da água doce, da água salgada. A produção de animais tem impactos na biodiversidade, impactos podem ser inclusive positivos, mas tem impactos, né, a emissão de fósforo e nitrogênio, como eu já mencionei, e muitos outros. Então, existe sim um impacto ambiental. A questão é que muitas vezes os produtores de proteínas animais, os fazendeiros, as empresas que produzem produtos de origem animal, eles são julgados, são criticados pelas emissões e pelos impactos ambientais da média do planeta, né? O que não é justo, porque a gente tem uma variação muito grande em todos os impactos ambientais, mas principalmente nas emissões de carbono, né? E muitos detratores do setor de proteínas animais, eles muitas vezes usam essas médias globais para comparar com as suas pegadas ambientais específicas na produção de compostos vegetais ou de produtos que estão substitutos, né, que são substitutos para proteínas animais de origem vegetal. O que é injusto, porque as médias globais, elas levam em consideração todos os sistemas produtivos do mundo inteiro, todos os animais que existem no mundo inteiro, né, muitas vezes são dados que vêm da FAO, enquanto que a produção de um hambúrguer, né, à base de soja, por exemplo, ele foi feito numa quantidade pequena, num ambiente controlado, né, e com uma soja que possivelmente foi produzida de uma forma bem eficiente por produtores profissionais, né. Quando a gente olha, por exemplo, para essa pegada ambiental global da carne bovina, né, de quase 50 quilos de CO2 por 100 gramas de proteína, isso está levando em consideração animais na África, na Índia, que muitas vezes não são nem abatidos, né, eles ficam vivos até a hora da sua morte natural, ou são abatidos com uma idade muito avançada. Isso leva em consideração sistemas, né, produtivos em áreas de pastagens, né, desérticas, em áreas que têm uma produtividade super baixa, e tudo isso tem um impacto muito grande na pegada ambiental, né? Quando você tem baixos índices de produtividade, aquele quilo de carne produzida, ou aquelas 100 gramas de proteína produzida, vai ter realmente um impacto ambiental muito maior, né? Porque o animal está lá, se ele ficar vivo durante 10 anos, são 10 anos que ele está comendo capim, que ele está soltando esterco, que ele está arrotando, principalmente, né, uma irritação de uma digestão alta em fibra, né, o que emite ainda mais metano, e ele ao mesmo tempo está produzindo muito pouco, né, ele só vai produzir carne depois de 8, 10 anos de vida, e aí poucos quilos de carne que ele produz, vão ter que absorver toda, né, as emissões que esse animal teve ao longo daqueles 10 anos, ou 8 anos, ou 5 anos que seja, né? Isso aumenta muito a média. Então, quando a gente olha para as médias globais, a gente está vendo números que geralmente estão numa escala, no lado mais alto da escala. Então, por isso que é importante, né, a gente mensurar, né, e a gente vai falar mais sobre isso. A Verônica, que vai vir depois de mim, vai poder contar mais para vocês sobre o que a gente pode fazer para endereçar essa questão, mas é muito importante que os produtores conheçam a sua pegada ambiental para poder fazer frente a esses comentários negativos, né, que muitas vezes são feitos usando médias globais, mas que também eles possam conhecer onde eles estão, né? É aquele velho ditado que a gente não melhora aquilo que a gente não mensura, né? Então é muito importante a gente mensurar também as pegadas ambientais, e cada produtor, cada empresa de carne, de leite, de ovos, saber qual é a pegada ambiental do seu produto, divulgar essas informações, ser transparente sobre elas,
mas também conhecê-las para poder entender como que elas podem ser melhoradas, né? Os gases de efeito estufa colaboram muito para a intensificação do efeito estufa, né? Acho que vocês sabem já bem sobre isso. O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece desde que a Terra virou Terra, né? E é importante para a manutenção da vida no planeta, senão a gente teria só geleiras no planeta inteiro, né? Seria um planeta inabitável. Porém, existe um certo limite para o quanto a gente quer ter de efeito estufa, né? E o aumento dos gases de efeito estufa, eles têm ampliado, têm potencializado, aumentado a capacidade de segurar calor do planeta. E a gente não quer isso, né? Por isso que, né, vocês têm visto todas essas discussões aí, por exemplo, que a gente teve na COP26, né, buscando soluções para a gente reduzir, né, essas emissões, para que a gente não deixe essa temperatura aumentar mais do que 1,5 graus, que isso teria impactos negativos muito grandes, né, no planeta, no nosso clima, inclusive no nível dos oceanos, né, tendo impacto aí direto na questão da, da vida, né, em áreas da vida humana, em áreas que precisam né, que estão banhados por oceanos, né? E então, o que eu queria falar para vocês aqui sobre, né, mais especificamente sobre esse slide aqui, é que vários setores estão fazendo compromissos para reduzirem as suas emissões, né? Então, a gente tem o setor de transporte, o setor de produção de cimento, o setor energético, são os grandes emissores de gás de efeito estufa. Eles estão se comprometendo, as empresas, os países que estão, né, ligados a esse setor estão fazendo compromissos para reduzir as suas emissões. Se a gente olha para essas emissões hoje, né, as emissões de todos os setores juntos, né, a gente está falando aí de quase 40 gigatons, né, de carbono que são emitidos. Desse total, 14,5% vem da pecuária, vem da produção de proteínas animais, né? E aqui está a distribuição, da onde que essas emissões vêm, né? A gente pode ver que 41% vem da ração, quer dizer, vem daquilo que os animais comem, aqui está incluso também, né, os pastos, as fibras, né? 44% vem da fermentação entérica, que é aquilo que é produzido pelo rumen, né, dos ruminantes, dos bovinos, dos caprinos e dos ovinos, e 10% vem do esterco e 5% vem do consumo energético que as fazendas têm, o consumo energético do transporte desses animais e tudo isso, né? Então a gente pode ver que a grande parte vem da alimentação dos animais, né? E se a gente considerar que a fermentação entérica acontece, né, dentro do rumen a partir daquilo que os animais comeram, né, a gente então pode falar que a alimentação é responsável por 85%, né, das emissões, desses 14,5% aqui, das emissões das proteínas animais. Então é algo muito importante, tem um peso muito grande. E se todos os outros setores, né, o setor de transporte, se o setor, né, de energia, de produção de concreto, se eles cumprirem as suas metas e reduzirem as suas emissões, em 2030, essas emissões desses outros setores vai ser de 31 gigatons, tá? Se a gente continuar nessa mesma pegada de emissão que a gente tem hoje, que representa hoje 14,5%, se a gente continuar produzindo proteínas animais, e a gente vai ter que crescer, né? A gente falou que vai ter que aumentar a produção dessas proteínas. Se a gente continuar aumentando essa produção do jeito que a gente faz hoje, elas vão representar 27% daqui a apenas 8 anos, né? Então, em 8 anos, o que era 14,5% pode virar 27%. Lógico, desde que os outros setores reduzem as suas emissões, né? Em termos relativos, o nosso setor vai ficar maior. Se isso continua até 2050, olha só esse número, gente. Se a gente continua crescendo, né, mantendo a produção no mesmo nível que a gente tem hoje até 2050, quer dizer, crescendo o volume de produção, mas com as mesmas tecnologias, com as mesmas emissões que a gente, né, gera hoje por quilo de alimento produzido, a gente vai chegar em 81%, né, se os outros setores,
descarbonizarem né, as suas cadeias de valor. Né? Se eles baixarem de 31 para 13 entre 2030 e 2050 e a gente continuar no mesmo ritmo, as nossas emissões vão ser de 10,5 gigatons, 81%, quer dizer, algo inimaginável. Né? Se hoje com 14,5% a gente já sofre muitas críticas, né, e já tem muita gente pressionando o setor de proteínas animais para reduzir as suas emissões ou mesmo para mudar as suas bases produtivas para bases vegetais, né? Imagine então com 27 ou com 81%, quer dizer, é inimaginável, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa, isso não dá para continuar assim. E um outro problema é que para aumentar essa produção toda, né, para aumentar a produção em 70%, a gente vai precisar de mais 1 bilhão de hectares adicionais para cultivos, né, para cultivar toda a ração que esses animais vão ter que comer. E isso vai aumentar ainda mais, né, as emissões de carbono e também o consumo de nitrogênio por ano, causando mais impactos ambientais. Né? Hoje a gente tem, né, dentro dos 13 bilhões de hectares que é da superfície terrestre, a gente já usa hoje quase 5 bilhões de hectares. Né? Se a gente tiver que usar mais 1 bilhão de hectares, a gente vai ter que entrar, né, em áreas aqui que hoje ou são cidades, o que é muito difícil, né? Como é que você vai criar animais dentro de cidades, até tem gente falando sobre, né, algumas possibilidades nesse caminho, mas o grande impacto que já vem acontecendo é a gente acabar entrando em áreas naturais, né, em habitats naturais. Né, e aí entra toda aquela questão do desmatamento e o mal que isso faz para o planeta, né, causando ainda mais emissões, causando ainda mais destruição de biodiversidade e mais problemas para o setor produtivo. Porque toda vez que a gente desmata, a gente altera o clima, a gente cria pragas, a gente altera, né, o balanço ecológico, né, o que acaba gerando, né, doenças e pragas. Mas o principal, acho que o problema está realmente em relação ao clima, né? E o fato da gente estar destruindo uma biodiversidade que é rica, né, para o planeta e que a gente deveria preservar para gerações futuras, né, e não destruir. Então, é uma questão muito importante essa que a gente está conversando aqui. Né? E a tendência global para as proteínas animais sustentáveis, ela é crescente, em função desses problemas todos que eu acabei de falar para vocês. Né? E isso está, né, tá chegando, essa mensagem está chegando para os consumidores, está chegando para os investidores e está chegando para os órgãos reguladores. Né? E a gente só vai conseguir, né, primeiro, entender quais são os nossos impactos e entender o papel que nós temos, que cada um de nós temos, cada empresa tem, cada produtor tem, a hora que a gente medir essas pegadas ambientais. Né? E por isso, esses setores eles estão pressionando muito o setor de proteína animal para que comece a mensurar essas pegadas ambientais, né, para que comece a entendê-las, para que então possa atuar para reduzi-las. A gente viu que a gente tem que reduzir bastante, né, não é pouco. Então, a gente vai ter que reduzir muito as pegadas ambientais da produção de proteínas animais. Para isso, a gente tem que começar a medi-las e a hora que a gente medi-las, a gente vai ver que de 50% a 80% da pegada ambiental, como a gente já falou, está nas rações, está conectado à alimentação animal. Então é onde a gente vai ter que focar primeiro, né? É onde a gente vai ter que colocar a nossa atenção e os nossos esforços para buscar soluções para reduzir essas pegadas. E é onde a DSM atua, né? Por isso que nós estamos tão preocupados com esse tema e estamos investindo já há muitos anos nesse assunto. É por isso que eu vim, né, sair da WWF, né, para vir para a DSM, porque eu acredito que a gente tem que colocar esse conhecimento todo em prática. A gente tem que tomar ações, não adianta a gente só ficar falando do assunto. Né? E é por isso, inclusive, que eu vim para a DSM, para justamente atuar, né, com toda a empresa em levar soluções, tecnologias, serviços para o setor de produção animal, para que a gente possa atuar justamente nesses 50% a 80% das pegadas, né, de proteínas animais. Isso não só vai ajudar o planeta, vai trazer benefícios para nós todos, para a humanidade, né, para que a gente possa continuar vivendo nesse planeta, mas isso tem uma oportunidade de negócios também. Né? Os consumidores estão dispostos a pagar mais,
né, e a escolher marcas que investam em sustentabilidade. Né, os investidores estão dispostos a dar mais dinheiro, né, tem um monte de que se chama green loans, né, investimentos conectados à sustentabilidade, que estão sendo oferecidos para quem se preocupa com esse tema, para quem está trabalhando com sustentabilidade, e também é uma forma da gente reduzir riscos, né, e reduzir impostos, taxas, né, que ou a gente já está, o setor produtivo já está tendo hoje ou vai ter no futuro. Né? Hoje já são 35 países que já têm impostos sobre emissão de carbono, esse número só vai crescer. A Europa está discutindo agora conectar os seus subsídios, que os subsídios que são dados aos produtores, em troca de reduções nas pegadas ambientais. Isso está sendo discutido agora, isso logo, logo já vai estar funcionando. Então é muito importante a gente olhar para essa questão da sustentabilidade também com olhos de negócios, né? Porque isso está se tornando um driver, está se tornando uma plataforma de negócios que tanto pode nos trazer prejuízos, mas também nos traz uma série de oportunidades. Né? Por exemplo, há uma série de varejistas, né, em diferentes partes do mundo fazendo experiências com rótulos, né, rótulos relacionados à sustentabilidade. A Unilever anunciou recentemente que vai colocar a pegada de carbono de todos os 70 mil produtos que eles vendem. Né? E para fazer isso, ela vai ter que pegar as pegadas, vai ter que coletar e calcular as pegadas de carbono das matérias-primas que eles compram, incluindo proteínas animais. Né? Você tem redes de investidores analisando os riscos, né, de ESG, Environmental e Social Governance, quer dizer, os riscos conectados à sustentabilidade, né, na indústria global de alimentos. Você tem essa iniciativa que vale a pena você dar um Google e ir atrás, né, para conhecer mais sobre ela, a FAIR, né, uma iniciativa que reúne os maiores bancos, fundos de investimentos e empresas de seguro do mundo. Né, eles têm um portfólio total de mais de 20 trilhões de dólares, quer dizer, é maior que muito país, né, no mundo em relação ao PIB. E eles estão analisando diretamente as 60 maiores empresas de proteínas animais do mundo, olhando justamente para os aspectos sociais, econômicos, mas principalmente os ambientais dessas empresas. Né? Que riscos ambientais ou riscos reputacionais essas empresas trazem para os seus investidores. E se essas empresas não melhorarem, não reduzirem esses riscos, os investidores vão deixar de investir nessas empresas. Né? Por isso que a gente está vendo aí um movimento de megas empresas, né? Todas elas comprometendo com reduções das emissões de carbono, reduções nas emissões no consumo de água, né? Compromissos com o desmatamento. Por quê? Porque os donos dessas empresas, os investidores, os acionistas, estão demandando isso. Né? Por uma série de fatores. E outro, né, como eu falei, os órgãos reguladores, programas de subsídios, programas de incentivo à produção também vão cada vez mais ser atrelados à sustentabilidade. E existe uma série de pesquisas, um monte de estudos, eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês rapidamente, mas é, vários deles estão mostrando que os consumidores estão interessados a pagar mais, estão interessados a selecionar marcas que investam em sustentabilidade. Né? Então, essa pesquisa, por exemplo, feita pela Universidade de Michigan, mostrou que 10 a 30% da pegada de carbono de uma família está relacionada aos alimentos, que 30% desses consumidores estão dispostos a pagar mais por alimentos sustentáveis. Né? E a gente vê várias marcas já reagindo, né, em relação a esse tema e buscando soluções. Você tem, por exemplo, a carne bovina neutra em carbono que o Marfrig lançou, né, junto com a Embrapa, e agora estão olhando para a carne de carbono reduzido. Você tem o leite neutro em carbono da Arla, que já foi lançado na Europa. Você tem o setor inteiro de leite, né, são apenas exemplos aqui que eu estou mostrando, mas tem muitos mais. Mas você tem o setor inteiro de leite, agora na COP26, lançaram um compromisso para tornar a indústria inteira carbono neutro ou carbono net zero até 2050. Nós da DSM somos, inclusive, né, assinamos esse compromisso também, junto com todo o setor, né? E a gente vê o setor de pecuária de corte também se movimentando nesse sentido. Enfim, nós na DSM entendemos esse desafio, né? A gente, como vocês podem ver, a gente está realmente muito aprofundado nesse tema.
A DSM já vem há muitos anos trabalhando com sustentabilidade e a gente quer contribuir, a gente quer ajudar, né, ajudar com esse expertise, com essa experiência que a gente acumulou ao longo dos anos, e a gente depende do setor, a gente faz parte do setor de proteínas animais, né? Se esse setor for para o vinagre, a gente vai junto, né? E a gente não quer isso, a gente quer que as proteínas animais continuem desempenhando o seu papel importantíssimo que tem na nutrição humana, mas que possa fazer isso de uma forma sustentável, né? De uma forma socialmente responsável, ao mesmo tempo protegendo, né, o planeta e os nossos recursos naturais. E tem como fazer isso, né? O mais importante é isso, e é isso que a Verônica agora vai poder mostrar para vocês em mais detalhes, como que a gente pode ajudar e como que trabalhando juntos a gente pode conseguir, sim, né, produzir uma proteína animal de uma forma sustentável. Tá joia? Então eu deixo vocês com a Verônica e fico aberto para contatos, para informações. Vocês podem encontrar meu contato no LinkedIn. Vou ter enorme prazer de poder responder as suas perguntas, de poder entrar em contato com você para desenvolver projetos juntos, tá ok? Muito obrigado e um abração. Obrigada, Carlos. Isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho da DSM, nesse desafio de sustentabilidade, como a gente está aqui para também ajudar os produtores de toda a cadeia de produção animal a ter uma produção mais sustentável. Primeiramente, queria me apresentar. Eu sou a Verônica Lopes, eu trabalho na DSM há 5 anos e hoje eu estou responsável por sustentabilidade para todo o negócio de ruminantes. Então, como a gente comentou, né, sustentabilidade é algo que é uma demanda crescente, a gente precisa ter atenção para esse tema. A DSM tem objetivos claros e bem definidos em relação aos seus compromissos com sustentabilidade. Então, existe uma determinação, né, um objetivo de, em 2030, ter 30% de redução da emissão dos gases de efeito estufa, uma melhoria no uso e na eficiência energética dentro das nossas plantas e das nossas operações, aumentar a participação de energia renovável dentro das nossas operações, entre muitos outros objetivos também que englobam toda a parte social e também de governança para a DSE. Mas pensando nesses objetivos e pensando que a gente está dentro de uma cadeia de nutrição animal e a gente quer, junto com os nossos parceiros, junto com toda a população que a gente precisa alimentar, melhorar a produção animal do ponto de vista de sustentabilidade, a DSM definiu 6 pilares para trabalhar com a nutrição animal. Então, esses pilares são a redução ou ajudar a combater a resistência a antimicrobianos, reduzir a dependência dos recursos marinhos, reduzir as emissões dos animais de produção, né, de gases e minerais, usar um recurso natural de forma mais eficiente, melhorar a qualidade dos alimentos para garantir que tenha menos perdas e desperdícios ao longo da cadeia e melhorar o desempenho dos animais por toda a sua vida. Todos esses 6 pilares a gente pode ajudar como empresa de nutrição com implementação fáceis e simples de estratégias nutricionais, ao mesmo tempo que todas elas têm impacto bastante positivo em sustentabilidade. Então, aqui a gente traz alguns exemplos da nossa forma de dar suporte a esses pilares, a essas questões. Então, o uso de vitaminas, carotenoides, enzimas, minerais. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe e exemplificar para vocês como é possível melhorar a sustentabilidade dentro dos sistemas produtivos através só do uso de alguns ingredientes para melhorar pontos específicos da produção. Então, falando primeiro dos gases de efeito estufa, é um tema que está bastante em alta, né? A gente viu na COP26 mais de 100 países assumindo compromissos para reduzir a emissão de metano até 2030, e parte dessas emissões hoje realmente vem da produção animal, né? O metano principalmente dos bovinos. E quando a gente olha para esse exemplo que eu estou compartilhando com vocês, que a gente tem um incremento de melhoria de produtividade, melhor uso de nutrientes pelos animais, como por exemplo com o uso de enzimas, que dá maior disponibilidade dos nutrientes da dieta para os animais, e a inibição da emissão de metano entérico, a gente consegue melhorar significativamente a emissão dos gases de efeito estufa. Então, esses são alguns exemplos. Para bovinos, 37%, para suínos, 24%, aves, 17% e assim por diante. Então, com mudanças simples, né, projetadas para toda a produção, alguns exemplos do que a gente pode fazer. Sendo um pouco mais específico, pensando num cenário de pecuária de leite,
A gente traz um exemplo, é uma simulação em uma fazenda de 200 vacas em lactação, em que apenas com estratégias nutricionais foi possível reduzir 27% da pegada de carbono por quilo de leite produzido. Como é que a gente alcançou esse resultado? Como é que a gente trabalhou para chegar num cenário como esse que a gente está vendo? Então, 7% das reduções vieram a partir do uso de enzima amilase na dieta, que é o nosso Rumistar, que está no portfólio dos produtos Tortuga. Ele promove a melhor utilização do amido do milho na dieta, a vaca produz mais leite a partir do mesmo nível de nutrientes da dieta e, com isso, consegue diluir a produção de metano e, consequentemente, de carbono equivalente por produto final. O mesmo efeito a gente pode observar na inclusão de vitaminas e minerais para redução da taxa de substituição e aumento da longevidade das vacas dentro do rebanho. Então, a gente ter vacas mais produtivas e mais eficientes ao longo de sua vida, uma taxa de reposição menor, que exige menos animais entrando no sistema, garante 5% de redução de carbono equivalente para cada litro de leite produzido. E, por fim, o uso de Bovaer. A gente vai explicar um pouco mais o que é essa molécula, o que é esse aditivo, que atua diretamente na redução da emissão de metano pelos animais, trazendo um efeito de redução de 15% de carbono equivalente por quilo de leite produzido. Então, com essas 3 estratégias nutricionais, nessa simulação a gente consegue reduzir em 27% a emissão de gases de efeito estufa por quilo de leite produzido. Pensando numa escala, que a gente, num cenário mundial que a gente vai ter que aumentar a nossa produção de alimentos cada vez mais, e sem aumentar o nosso impacto ambiental, pelo contrário, a gente precisa reduzir, esse perfil de aumento de eficiência é um dos exemplos que a gente pode trazer para a realidade de como melhorar a sustentabilidade na produção animal. A gente comentou do Bovaer, então esse é um novo produto da DSM, é um aditivo nutricional, que está em processo de lançamento, mas já foi aprovado em alguns países para uso, porque recentemente ele veio de um processo de lançamento, ainda estava em processo de registro, mas nesse momento já está disponível em alguns países, inclusive no Brasil. E com uma pequena inclusão de Bovaer na dieta dos animais, a gente calcula, traz como exemplo aqui, que é 1/4 de uma colher de chá dentro da dieta dos animais. Esse aditivo tem o potencial de reduzir em pelo menos 30% as emissões de metano dos bovinos. Um ponto super importante dessa molécula, que a gente sempre ressalta, é que ela é muito segura para o animal que está utilizando, então não tem nenhum risco de intoxicação, nenhum outro risco que possa afetar a saúde do animal, nem o bem-estar, e também o alimento produzido. Então, a carne, o leite que vai chegar para o humano, que vai ser produzido a partir de animais consumindo Bovaer, também não tem nenhuma interferência. Temos muitos estudos científicos que já garantem para a gente essa segurança e eficiência do produto. Então, o uso de Bovaer permite uma redução imediata e significativa que vai reduzir as pegadas ecológicas da carne e do leite produzido através, por ruminantes. Outro fator também que a gente vai discutir um pouco, que também está conectado àqueles 6 pilares de trabalho de sustentabilidade da DSM junto à nutrição animal, é a questão de saúde e eficiência dos animais dentro dos sistemas produtivos. Então, trazendo aqui um exemplo de fazenda de leite, a gente tem hoje calculado que 80% dos descartes precoces dentro das fazendas de leite são decorrentes de doenças no rebanho que podem ser evitadas com o uso de aditivos alimentares. Então, por exemplo, quando a gente fala de doenças de casco, a gente tem a biotina, que traz uma boa saúde de casco, que evita esses descartes precoces. A gente tem vitamina E, que melhora a saúde dos animais e, com isso, reduz casos de mastite e assim por diante. E essas perdas, elas são prejudiciais não só do ponto de vista de sustentabilidade, de animais que estão deixando de produzir ou estão produzindo menos do que poderiam e continuam trazendo sua pegada ambiental, mas também são super relevantes do ponto de vista econômico. Então, cada descarte precoce dentro de uma fazenda é estimado que tem um custo para o produtor de 1.000 euros, que é um impacto enorme quando a gente pensa no bolso do produtor, que a gente trabalha no dia a dia e sabe a dificuldade para manter a rentabilidade da atividade. Então, como eu comentei, a biotina tem um papel fundamental na melhoria da integridade dos cascos, que permite uma redução da incidência de doenças
e com isso os animais conseguem produzir mais, porque a gente sabe que o animal com dor, com doenças, né, de casco, ele vai produzir menos por uma questão também de bem-estar, né, e de doença mesmo, né, de resposta do organismo à doença. Então, trazer essa estratégia como uma prevenção para doenças de casco pode trazer uma lucratividade importante e também um impacto de sustentabilidade bem relevante. A gente comentou da mastite, né, que pode ser prevenida aí com o uso de vitamina E, é uma vitamina bastante importante quando a gente fala de resposta imunológica dos animais, e a gente traz uma conexão como isso na cadeia tem impacto em sustentabilidade. Então, perder alimentos e perder a produção de alimentos está totalmente relacionado a desperdiçar recursos naturais que foram utilizados dentro da produção, da dieta do animal, desperdício de alimento que não vai chegar na ponta, né, para o consumidor final. Estima-se que hoje 30% do alimento produzido não chega para o consumidor final. Então, a gente tendo um desafio de maior produção de alimento, mais uma vez, mais sustentável, só esses 30% que a gente evita de perder, a gente já consegue crescer na oferta e disponibilidade de alimento para a nossa população. Então, voltando aqui, né, para o caso da mastite, a gente já viu lá atrás que 23% das vacas sendo abatidas precocemente, e não tem só essa perda direta relacionada à questão da mastite, né, a perda do animal por um descarte precoce, que tem uma mastite crônica ou algo nesse sentido. A gente também tem as perdas indiretas da mastite e também da mastite subclínica, que é outra forma, né, de apresentação da doença dentro dos rebanhos, que o animal, por estar doente, por estar com essa enfermidade, ele não atinge o seu potencial máximo de produção, tem uma perda aí de mais de 2 litros por animal por dia. Então, dentro de uma fazenda, a gente sabe o quanto isso é significativo. São diversos estudos que indicam esses valores. E a gente observa que hoje a incidência de mastite clínica nos rebanhos é de 33%. Então, isso gera perdas para a cadeia estimadas em 32 bilhões, 31% da perda da produção de leite devido à mastite e 18% que é descartado depois da produção, né? Então, esse é um fator crítico que, mais uma vez, a gente também pode melhorar e evitar com o uso de vitaminas e minerais, cuidando da saúde dos animais. É claro que tem uma série de outros fatores envolvidos em melhorar essas questões de sustentabilidade, bem-estar animal, né, como genética, manejo, ambiência, mas a partir da nutrição, a gente consegue trabalhar com estratégias simples e bem direcionadas para evitar uma série de perdas dentro da cadeia e também de excesso de emissões ou falta de aproveitamento de nutrientes, que tudo isso gera uma produção mais sustentável. Por hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouco do trabalho que a gente consegue avançar para chegar nessa sustentabilidade na produção animal, que é possível e está aí, né? A gente tem que trabalhar agora para conseguir evoluir na nossa cadeia de produção e fomentar toda a população que é crescente e demanda alimento e depende dessa cadeia. É isso, até mais. Muito obrigada.